Boa noite, amigos do CEAL. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez nesse estudo da viagem espírita. Hoje nós estamos fazendo o encerramento da viagem espírita, né? Então hoje nós estamos chegando no final desse estudo. Foram 2 meses que nós literalmente viajamos com Kardec. Foi uma honra estar com Kardec todos esses dias. Aqui eu já estou vendo o pessoal chegando, né? O pessoal já está assistindo. Muito obrigado à participação de vocês que nos assistem, que estão conosco. Esses momentos iniciais aqui eu estou colocando só esperando a minha amiga Flor colocar as pessoas aqui online, copiando aqui o link e enviando para todos. Já tem gente querida dando boa noite, já estou vendo aqui a Tereza Neuma dando boa noite, a Dilma dando boa noite, Ana Kleber, nós estivemos com a live muito legal na segunda-feira com a Ana Kleber, que está no YouTube, que já está lá disponível. Ana Maria, meu amigo Marquinho, está aqui, né, Marquinho? Coisa boa. O Marquinho ainda está um pouquinho adoentado e não está podendo participar, mas já já ele vai retomar esse espaço aqui, que é o espaço dele. Deixa eu ver aqui o pessoal chegando. Pronto, a Flor já enviou aqui. Nesse momento eu vou enviar em lista para os amigos. Pronto, eu vou copiar aqui e vou colocar na lista. Olha só. Olha aí, Tereza Neuma, Dilma. Estou falando o nome, mas agora estou vendo o rostinho de vocês, que é a Flor. Olha aí, Ana Clélia. Pronto, eu vou enviar aqui na lista. Ó. Ana Maria. Deixa eu ver aqui. Esse é o Marquinho, que hoje, segundo ele, está só ouvindo. Obrigado, Marquinho. Mais uma vez, foi nesse sentido que hoje nós encerramos o da viagem, mas está sendo fundamental nesses estudos das terças-feiras. Olá, Rafael, boa noite. Deixa eu compartilhar agora. Cadê o comentário da Ana Clébia, Flor? Foi maravilhosa a live, muitos ensinamentos, queremos mais. Agora sobre os anjos da guarda. Ah, sim, eu ouvi dizer que vocês querem uma live sobre os anjos da guarda, não é isso? Que coisa! Vamos ver aqui. Ah, peraí, ainda estou só compartilhando, tá, Flor? Vou só compartilhar. E agora, publiquei. Está publicado. Nossa, o pessoal está chegando aqui participando, coisa boa. Aqueles que puderem, quiserem compartilhar. Oi, Luzia, boa noite. A Valquíria está dando boa noite. Pessoal aqui, Socorro Amorim, meu amigo Rafael entrou só para compartilhar. Meu amigo Paulo também, boa noite. É isso aí. Mais uma vez o Eduardo comete o mesmo erro. Ele fica na outra sala, comentando na outra sala, e eu não consigo ler os comentários dele. Aí depois ele acha que eu não leio os comentários dele. Assim não dá, Eduardo. Essa daí é para quem não está na sala do CEAL. Dulce está aqui, a Ana Guiar está aqui. O pessoal está chegando, coisa boa. Gente, então, como eu disse, hoje nosso amigo, o meu amigo Marquinho não pôde participar, ele está doente do encerramento do nosso estudo. Daniel também mandou avisar que não ia poder vir por conta Vai fazer uma visita? Que coisa boa, Ana Maria. Vai fazer. A gente deve estar voltando em novembro, tá? 2 de novembro as atividades do CEAL retomam. É isso. Grande Roger. Vilma Andrade, a mãe do Moisés. Tem Moisés e tem o outro, mas eu só lembro do Moisés. Eu acho que é Gabriel. Não sei, Vilma, depois me corrija. Eu sei que tem o Moisés, e tem o Moisés, eu acho que até com Y, e tem o Gabriel, eu acho que é Gabriel. Então, quem está querendo fazer uma visita, a gente deve voltar em novembro, dia 2 de novembro. É a provável abertura do CEAL. Já estou falando, antecipando a todos,
mas 2 de novembro a gente já deve estar aí com as portas abertas, tudo mais ou menos, né, gente? Também não é assim aberta, vai ter que mandar e-mail, se cadastrando para entrar, a gente vai ter protocolo, infelizmente ainda não é aberto total como a gente gostaria. Socorro! Um abraço, Antônio de Carvalho, o médium de transporte. Já estamos com os cartazes prontos, viu, Antônio? Com todo o material. Olha, eu não falei que a minha memória era boa, é Gabriel, não disse? Tem o Moisés e tem o Gabriel. Vamos fazer uma prece para a gente começar, tá bom? Dá tempo vocês compartilharem, quem ainda não compartilhou. Aqueles que desejarem fechar os olhos, vamos que assim o façam. Bondoso Deus, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Rogamos a assistência de Allan Kardec, que preside os estudos desta noite, e pedimos a Jesus, nosso modelo e guia, que nos inspire para que possamos tirar daquilo que foi estudado esta noite os exemplos, os ensinamentos que nos ajude a nos transformarmos moralmente. Em Teu nome, Jesus, em nome de Deus, damos por iniciados o estudo desta noite. Que assim seja. Irene... Opa, olha quem está assistindo. Maria do Carmo, o pessoal do grupo Fenelon. Irene Miranda, ela está aqui nos pedindo preces. Oi, Irene, boa noite. Hoje é a noite dos estudos, que eu lhe convido a participar, tá bom? A gente faz uma prece no final. Mas as preces pelas famílias, as preces pelas pessoas são feitas em 2 momentos. De segunda a sexta, no Instagram do CEAL. Não sei se você tem Instagram. Se você não tiver, se você estiver em Instagram, você procura lá. CEAL Fortaleza. Nós fazemos prece às 6 horas, todos os dias. É a prece dos anjos. É para as famílias. E amanhã, às 20 horas, é a prece das famílias. Tá bom? Mas hoje nós vamos orar pela sua família aqui no final. Mas eu lhe aconselho a participar do estudo de amanhã. Olha aí a Flor. Segunda a sexta, às 18 horas, no Instagram do CEAL, @CEAL Fortaleza. E amanhã, às 20 horas, tá bom? Seja bem-vinda, Irene. Participe. Contamos com a sua participação e vamos orar pela sua família. O Jair de Santo André, coisa boa, os amigos aqui de São Paulo, Santo André assistindo, coisa boa. Vamos aos convidados desta noite. Vamos, como sempre, o meu debatedor fixo oficial. Não, quem entrou primeiro não foi o debatedor fixo. O debatedor fixo é o Gênison, mas eu vou dar boa noite primeiro às damas. Primeiro, o meu boa noite para minha amiga Clícia, que veio hoje estudar conosco. E eu queria avisar a vocês também que a partir da próxima semana a Clícia entra para o quadro dos estudos da quarta-feira. Ela vai estar conosco agora nas quarta-feiras, porque só tinha homem. E juntando os 4 não dava a sabedoria de uma mulher. Então, nós tivemos que buscar uma mulher para poder realmente fazer a coisa funcionar. Como vocês sabem, eu tinha dito a vocês que eu estou relendo, na medida das minhas forças, todas as obras de Platão, né? Todas que tiver em português eu consegui ler, né? Também, né? Não estou lendo em grego. E eu estou lendo atualmente, termina agora, depois da live eu devo terminar o Banquete, quando ele fala sobre o amor. Todos vão discorrer sobre o amor. Sócrates, que não é bobo nem nada, quando ele vai falar sobre o amor, o que é que ele faz? Ele recorre a uma mulher, que ele diz, porque as mulheres é quem sabe do amor, e é ela quem vai falar. É um discurso dentro do discurso, é um diálogo dentro do diálogo, coisa que Platão inventou e sabe fazer muito bem, aqueles diálogos filosóficos dele, porque é diálogo dentro do diálogo, porque o Banquete já é alguém contando uma história.
que ele ouviu. Dentro do que ele ouviu, Sócrates vem e conta uma história que ele ouviu de alguém. Veja a quantidade de pessoas. E aí, para trazer sabedoria para o nosso grupo, eu convidei a Clícia, e a Clícia vai estar a partir da próxima quarta-feira, vai estar aqui como uma das debatedoras fixas, e eu estou torcendo que o Gênison também fique como debatedor fixo, porque da viagem espírita, eu acho que você não faltou nenhum, né, Gênison? Faltou um, não foi? Não, da viagem não, eu consegui estar em todos. Teve um que eu entrei atrasado. Ah, foi. Então Foi você aquele que eu foi. fiquei enganchado numa reunião aqui, engraçado, o mundo de hoje. Aproveitando já e me antecipando, já estou em casa mesmo, Sim. e dando boa noite. Poxa, eu estava numa reunião aqui e outra no outro computador. Então as facilidades do mundo moderno às vezes nos atrapalham. Com certeza. Clícia, seja bem-vinda. Oi, Cícera. Oi, gente, tudo bom? Tô bem feliz de estar aqui. Fui pega de surpresa hoje, mas discutir, estudar Kardec é sempre bom, ainda mais na companhia de vocês. Um Coisa beijo. boa, coisa boa. Então tá aí, a Clícia vai ficar agora conosco, Gênesis está aqui, e eu e o Gênison fizemos um pacto de terminar esse texto hoje. É Cuidado, aquela... Cícero. Não, no último. Cuidado, rapaz. Porque não No dá último. tempo, não vai dar tempo. Vai dar tempo, vai dar tempo. Em nome do Senhor Jesus, vai dar É, tempo. A gente sai daqui 1 da manhã, mas a gente viu, Clícia? termina. Não sei se a Clícia acompanhou a saga, mas teve um dia que a gente brincou com o Daniel e disse assim: ah, o Daniel vai entrar na live hoje, a gente não vai mandar um parágrafo. Aí, quando foi na outra semana, tava só eu e o Cícero e disse: ah, só a gente aqui, a gente vai dar de braçada. Nós não damos dois Pois é, então pagamos pela língua. pela língua. Foi. Pagamos pela língua. Mas, mas sabe, mas sabe uma coisa, gente? Tudo bem que a gente tem que terminar esse texto, mas essa leitura a miúde de Kardec, para mim, ela é muito importante, porque a maioria das pessoas só faz uma leitura rápida e tem muitas nuances em cada linha, né? Já Aproveitamos bem vejo, essas nuances. já vejo que todo o meu esforço foi em vão, Jenson. Porque eu achava que o novo participante ia dar uma celeridade à coisa, a pessoa já chega dizendo que a gente tem que. Vamos com calma, assim eu não termino nunca este livro, pelo amor de Deus. Cícero, eu nasci 17 dias atrasada, meu amigo. Ah, não, mas nós estamos bem no final do discurso. A Flor já colocou aí o discurso. Já... Ah, o pessoal está perguntando, cadê a Ana? A Ana Conceição, ela está nesse momento. E no sábado, desculpa, na quarta-feira ocorrem 2 estudos. Esse estudo que está acontecendo e, paralelamente, está acontecendo a formação mediúnica. Por isso que muitas das pessoas que vocês sabem que são costumeiros em participar dos nossos estudos aqui, não estão aqui, vocês devem achar estranho, mas é porque eles estão, tem uma outra turma que está, são 2 estudos em paralelos, a formação mediúnica. A formação mediúnica termina esse mês que vem, né, que nós estamos no último dia de setembro. Então, até outubro, a gente não tem, esse pessoal aí fica, eles vêm depois, mas agora eles não participam. Por isso que na quinta-feira todo mundo participa, no sábado. A gente tem muitos cursos, sabe? E aí, a partir do próximo mês, o pessoal que está inscrito para a formação mediúnica do ano que vem já deve ficar atento, porque a condição de participar da formação mediúnica é ser um dos frequentadores da quarta. Só participa da formação mediúnica quem está nas quartas-feiras, tá bom? Porque a gente não pode colocar as pessoas para participar de curso mediúnico sem ter base teórica, né? Sem ter a teoria, chegar lá, não sabe nada das coisas que o CEAL faz, no sentido das evocações, no sentido da participação com o anjo da guarda. E quem está aqui conosco já sabe como é que as coisas acontecem. Boa noite, Glaucilene. Eu tenho que registrar, porque da outra vez eu fui, disse que só o Rafael participava. Desculpa, hein, Branquinha? Vamos lá. Flor, coloca aí o texto. Nós estamos aqui dispostos a ler. Vamos lá. Kardec está falando das dificuldades que ele enfrentou. Sábado é aniversário de Kardec, então vale a pena a gente ouvir o Kardec falar. Ele vai dizer assim: crede, senhores,
as pedras não faltam em meu caminho. Passo por cima delas, mesmo das mais altas e pesadas. Se conhecesse a verdadeira causa de certas antipatias e de certos afastamentos, muitas surpresas nos aguardariam. É preciso acrescentar as pessoas que são postas, relativamente a mim, em posições falsas, ridículas e comprometedoras e que procuram se justificar, em última instância, recorrendo a pequenas calúnias. Os que esperavam atrair-me a eles pela adulação, crendo poder levar-me a servir aos seus desígnios e que reconheceram a inutilidade de suas manobras para atrair minha atenção. Aqueles que não elogiei nem incensei e que isso esperavam de mim. Aqueles, enfim, que não me perdoaram por ter adivinhado suas intenções e que são como a serpente sobre a qual se pisa. Se todas essas pessoas decidissem se colocar, por um instante sequer, em uma posição extraterrena e ver as coisas um pouco mais do alto, compreenderiam bem a puerilidade de quanto as preocupa e não se espantariam com a pouca importância que a tudo isso dão os verdadeiros espíritas. É que o espiritismo abre horizontes tão vastos que a vida corporal, curta e efêmera, se apaga com todas as suas vaidades e suas pequenas intrigas ante o infinito da vida espiritual. Não devo, entretanto, omitir uma censura que me foi endereçada. Há de nada fazer para trazer de novo a mim as pessoas que se afastam. Isso é verdadeiro e a reprovação fundamentada. Eu a mereço, pois jamais dei um único passo nesse sentido. E aqui estão os motivos da minha indiferença. Aqueles que vêm a mim fazem-no porque isso lhe convém. É menos por minha pessoa do que pela simpatia que ele desperta os princípios que professo. Os que se afastam fazem-no porque não lhes convenho, ou porque nessa maneira de ver as coisas reciprocamente não concorda. Por que então iria eu contrariá-los, impondo-me a eles? Parece-me mais conveniente deixá-los em paz. Ademais, honestamente, falta-me tempo para isso. Sabe-se que minhas ocupações não me deixam um instante para o repouso, e para um que parte, há 1000 que chegam. Julgo um dever dedicar-me, acima de tudo, a estes, e é isso que faço. É orgulho? Desprezo por outrem? Oh, seguramente não. Eu não desprezo ninguém. Lamento os que agem mal. Rogo a Deus e aos bons espíritos que façam nascer neles melhores sentimentos. Eis tudo. Se eles retornam, são sempre bem-vindos, mas correr atrás deles jamais o faço, em razão do tempo que de mim reclamam as pessoas de boa vontade. Em segundo lugar, porque não ligo a certas pessoas a importância que elas dão a si mesmas. Para mim, um homem é um homem, isto apenas. Meço o seu valor por seus atos, por seus sentimentos, e não por sua posição social. Pertença a eles as mais altas camadas da sociedade, se age mal, se é egoísta e negligente de sua dignidade, é, a meus olhos, inferior ao operário que procede corretamente. E eu aperto mais cordialmente a mão de um pequeno, cujo coração estou a ouvir, do que a de um grande, cujo peito emudeceu. A primeira me aquece e a segunda me enregela. Nós já chegando no final do discurso, nós estamos nos parágrafos finais, eu acho que faltam 6 dos 7 parágrafos. Já li 3 parágrafos aqui para garantir aí um bom caminho, né? Onde Kardec faz uma descrição das dificuldades que ele encontrou, da crítica que lhe é feita, que ele aceita e ele explica o motivo da crítica. Então, ele vai falar das pedras, depois ele fala da crítica que lhe é feita, não nega a crítica, ele diz, é verdade isso que estão dizendo de mim, mas ele explica por quê.
né, que isso está acontecendo. Vou começar com o Gênesis, que já estava acompanhando o discurso como um todo. Clícia, não seria indelicado de lhe colocar nessa fogueira, já lhe entregando aos lobos, né? Mas só lobos caem em armadilhas de lobos, tá? Só para deixar registrado. Então, o Gênesis vai fazer as considerações iniciais, enquanto você dá uma familiarizada aí no texto, acompanhe um pouco, e depois você também, a bola passa para você. Gênesis, meu amigo, comece aí sobre as pedras que Kardec nos relatam. Queria aproveitar também a oportunidade de antemão, dar um abraço, mandar um abraço para o Marquinhos, né, que a gente está torcendo muito pela recuperação dele. Se Deus quiser, em breve, né, ele vai estar aqui conosco novamente. Fazer uma menção especial ao Daniel, e muito feliz que a Clícia também está aqui. Com certeza, hoje estamos no ápice. A Clícia chegou, estamos bem. Estamos bem. Mas, a gente viu, Clícia, a gente já vinha observando, estudando esse texto, a gente percebe a postura de Kardec, né? Ele explica, e Cícero fez uma boa introdução nessa reflexão desse final aqui já do texto, que ele vem relatando e vem trazendo todas as dificuldades que ele enfrenta. E como a gente já vem conversando, como ele tinha essa característica de deixar registrado para os outros, ou seja, ele compartilhava essa experiência dele, então ele deixou mais um ponto, disse, eu encontro gente de todo tipo no meu caminho. Eu tenho gente que não gosta de mim naturalmente entre os inimigos, que são aqueles que divergem, ou até mesmo aqueles que são pessoalmente contra a minha pessoa e o que eu faço. Mas eu também encontro adversários e obstáculos entre até os que são ditos aliados, né? Os colegas de ideal, como se diz muito hoje em dia. Pessoas que são ditas espíritas, que acreditam no fenômeno, que praticam estão ali junto com Kardec. Mas mesmo entre esses, ele dizia que são os piores, porque os que são declaradamente inimigos, esses eu já não tenho o que esperar de diferente, né? Agora, os que já conhecem a gente e já convivem com a gente, isso aqui é complicado. E mesmo entre esses, eu tenho, porque eu não faço questão, e esse último relato dele é muito claro, assim, eu não faço questão de adular o ego de ninguém. Eu não estou aqui para fazer nome, tanto que o próprio nome dele ele nunca expôs na obra. Eu não estou aqui em função de me tornar um líder de um movimento. Eu não estou aqui para me expor e ganhar notoriedade perante ninguém. O que eu estou aqui é em nome do desenvolvimento desse conhecimento que eu vejo na prática gerar melhora na vida das pessoas. As pessoas têm se tornado pessoas melhores. E aí ele vem relatando, não são pessoas melhores apenas aqueles que são grandes nomes ou grandes personalidades. Não, eu vejo os melhores frutos entre os mais simples. É aquele pessoalzinho lá daquela cidade pequena, aquele vilarejo que nunca viu um fenômeno, que nunca presenciou uma comunicação, mas eles estudam e assimilam o princípio espírita já de imediato. Eles veem sentido daquilo, né? E já dão encaminhamento para a sua vida prática. E assim, de boa vontade, de coração aberto, tentando se desenvolverem, né, e se melhorarem como indivíduo. E quando ele faz essa última observação, né, que eu acho muito legal esse temperamento do Kardec, ele é muito seguro de si. Ou seja, não, as pessoas que me reclamam porque eu não dou atenção mesmo, eu não dou mesmo, não. Eu não nego isso, não. Mas sabe por quê, pessoal, que eu não faço isso? É porque eu não tenho tempo. Quem quer vir, vem. Quem não quer vir, a porta da rua é servente da casa. Eu não tenho porquê. Isso é um aprendizado para todos nós, assim. Eu só quero ao meu lado as convicções sinceras, os corações honestos no propósito. Porque eu não tenho que ficar, eu gosto sempre de pegar o Cícero como exemplo. Cícero, convença-se, seja meu amigo. Cícero, por favor, não me pense mal. Ora, se eu não devo nada para ele e ele não deve nada para mim, por que nós temos que ficar nos cobrando o tempo todo essa relação? Se ele não quer, pode ir embora. Assim, eu não estou aqui para isso. Os meus amigos, aí eu
a gente gosta muito de citar Agostinho, né? Mas agora eu vou falar de Santo Tomás. É o aí agora não vou passar vergonha aqui, esqueci a frase que ele dizia, né? Que as amizades, elas se caracterizam pelas semelhanças de afinidades e semelhanças do que não gostam, né? Então, se eu gostamos das mesmas coisas e desgostamos das mesmas coisas, naturalmente nós somos amigos, nós somos afins e companheiros. Então, acho que Kardec ele tinha isso muito claro porque via que na prática era o que dava melhores frutos, né? Isso. Clícia, eu acho que você veio na noite certa, porque eu sei que você coordena alguns grupos particulares, você já tem essa questão, e eu sei que é um sofrimento quando esse povo se afasta e a gente tem essa tendência a querer ter todo mundo, se possível, né, todo mundo junto ali, né? E aí a gente percebe, eu sei, estou dizendo isso porque a gente conversa sobre isso, e aqui a gente vê uma postura do Kardec muito diferente, mas não é com raiva, né? Não é, ele não está zangado porque não estão com ele. É que ele coloca a doutrina acima das questões pessoais. Ele coloca a doutrina, porque a gente fica com raiva mesmo, né? A gente é espírito imperfeito, a gente fica chateado mesmo porque a pessoa não veio, porque a pessoa se afastou, e a gente percebe nele uma serenidade de um compromisso doutrinário que é algo impressionante. Desse texto aí que você viu, depois a gente vai se debruçar um pouquinho mais assim sobre o texto, mas assim, uma primeira impressão geral, como é que isso te soa? Bem, Cícero, eu acho que a primeira coisa que me vem à mente, e engraçado porque ontem eu estava conversando um pouco sobre a biografia de Kardec, que é um grupo de estudo que eu faço parte, e a gente conversava exatamente sobre a personalidade dele, né, as características morais dele. E aí, quando eu vejo ele se colocando... E, para mim, eu leio o texto de uma maneira tranquila. Eu não vejo raiva nem arrogância no texto dele. Então, eu observo ali alguém que sabe o que é. E aí, para mim, é um sinal de humildade. Então, nem o elogio, o excesso em elogios enaltecem o ego dele, e nem as críticas caluniosas mexem com os brios dele, né? Então, a humildade, que é aquela característica, né? Aquela virtude que todos nós estamos atrás, em que você sabe exatamente os seus potenciais, os seus limites e, vamos dizer, a sua pequenez diante de Deus. E aí, ao saber dessa pequenez diante de Deus, pelo menos é assim que eu interpreto, para Kardec, o Espiritismo se torna uma tarefa extremamente importante, né? E que se torna, vamos dizer, acima de questões de querelas pessoais, né? Eu acho muito aquele texto que é um conselho da amizade santa, né? Que você faz a amizade, mas essa amizade ela não está sendo baseada nas questões de ego, né? Que inclusive você tem que deixar de lado todas essas questões para poder seguir adiante, né, no espiritismo. E eu penso que é isso que ele vai deixando muito claro. Como está muito evidente para ele o caminho dele, quando alguém se afasta, né? E se o afastamento dessa pessoa é por discordar, ele deixa isso claro, né? Dos princípios da doutrina, não tem o que fazer, não tem por que ir atrás para massagear o ego. Isso, inclusive, seria danoso àquele que se afasta, né? Porque se aquele que se afasta já tiver um ego inflamado, né? Seja porque se sente o máximo ou porque se vitimiza, você ir atrás nesse sentido corre o risco de você piorar, digamos assim, a condição daquela pessoa. E aí, você tem razão quando fala que parece coincidências, mas a gente já não acredita em coincidências há muito tempo, né? Em eu estar aqui, né? Porque eu vivencio e já vivenciei as duas situações, né? Em me afastar
e ver pessoas se afastando em momentos distintos, em lugares distintos. E eu acho que esse é um grande desafio, aprender a respeitar o livre-arbítrio do outro também. Né? No momento em que vai, você quer ir, então vai, né? Mas não com raiva. É tanto que se as portas continuam abertas, né? As portas continuam abertas, como ele bem diz. Agora eu queria jogar uma coisa aí desse texto, que eu acho que ele falou que merecia um destaquezinho, quando ele fala logo no começo sobre o infinito da vida espiritual, né? Quando ele diz assim, olha, quando a gente percebe o infinito da vida espiritual, as bobagens pessoais, elas se tornam mais bobagens ainda, né? Então, acho que nessa parte, para mim, é uma coisa que marca, que demarca, né? A gente ultrapassar a nossa visão de matéria, né? E percebermos como espírito. Essa é a E, chave, não é? Jensen, pode falar. não, eu só ia aproveitar e dizer também assim, que a gente pode até desenvolver mais, que a doutrina, diferentemente do que às vezes a gente acaba percebendo, ele não é e a gente pode falar mais à frente, Kardec também não enxergava a doutrina espírita como um ambiente de salvação. Ele dizia o seguinte, olha, eu estou oferecendo aqui uma visão de mundo, fala do infinito, né, Cris? Uma visão de mundo que é o seguinte, tudo se torna relativamente infinitesimal pequeno. Ou seja, eu vou ficar me preocupando com milímetro de A ou B, eu estou vendo o que tem aí à minha frente, o universo que se expande, o mundo que se abre, eu não vou ficar me prendendo nessas coisas, não. E é isso que eu deixo para vocês, né? E ele mostra aqui, nesse trecho inicial, das pedras que vão surgir no caminho, que ele disse, olha, eu passo por cima. Das pequenas ou das grandes, passo por cima. Como é que se passa por cima das pedras? Pela visão de todo. Quanto mais do alto você está, menor são quanto mais alto, menor as coisas parecem, né? Para quem já andou de avião, você vai vendo, nossa, quando a cidade, você está vendo, você está prestes a chegar em Fortaleza e é de noite. Você vê aquelas luzes no chão, e é tão pequeno lá do alto, e quando o avião vai se aproximando, as coisas vão ganhando dimensão. Quando ele está para pousar, você já começa a ver prédios, e os prédios vão ficando enormes, e tudo vai ficando maior, porque você desceu para o seu nível ali do chão. Mas do alto, você vê tudo muito pequeno. Então, o Espiritismo alarga essa visão, né? O chamado pensamento alargado, faz com que a gente perceba as coisas de um ponto de vista muito maior, que é a construção do nosso progresso espiritual. Nós estamos aqui construindo o nosso progresso, e essa existência é um passo, é uma aula, né? É uma turma que nós estamos frequentando. Não sei, acho que não chega a ser nenhuma turma essa existência. Essa existência seria uma aula. Se a gente for pensar num processo acadêmico, isso aqui seria só uma existência inteira, é uma aula que a gente vai assistir. Então, a gente tem que ter essa tranquilidade, né? Mas tem que ver do todo. E quando a gente está aqui, ele já mostra alguns problemas que eu vejo que a gente vai ter que enfrentar. Que a gente vai ter que enfrentar quando nós estamos nos nossos grupos, no nosso dia a dia, na nossa vida de relação, né? Ele vai mostrar as causas das antipatias, né? E dos afastamentos, né? E aí ele vai dizer assim, né? Primeiro passo são as calúnias. Mas isso é muito comum, as pessoas dizerem que a gente disse coisas que a gente não disse. Porque, na verdade, elas interpretam, às vezes é uma má interpretação, às vezes é maldade. A pessoa diz que você disse sem você ter dito. Às vezes ela não entendeu o que você está dizendo, não é? E a gente tem que ficar se corrigindo o tempo inteiro, porque como espírita, quando você diz assim, olha, como é maravilhoso morrer. Aí alguém vai dizer assim, Cícero, tu não pode dizer isso,
porque tu pode levar as pessoas a pensarem no suicídio. Não tem nada disso dito, porque eu estou dentro da tese espírita e eu sei o quão maravilhoso é morrer tendo uma boa vida. Mas aí pode ser um erro metodológico, outros vão dizer isso por maldade, vão apontar. Então ele fala das pequenas calúnias, depois ele trata da adulação. Então a gente tem que ter muito cuidado com as adulações. E adulações eu vejo sempre que tem dois problemas. Tem um problema, o primeiro é eu acreditar. Né? O primeiro problema mais grave é você acreditar. Existem algumas pessoas que lhe adulam sem saber do mal que isso causa na adulação. Né? Outras vezes a pessoa realmente está incensando para quê? Para que você caia depois. Porque são os mesmos que te adulam que vão te jogar pedra. Como diz o poeta, a mão que afaga é a mesma que apedreja. A mão que afaga é a mesma que apedreja, né? Nos espíritos imperfeitos. Então, ele vai dizer isso, né? Outra coisa que ele não devolve é elogio nem incensa ninguém. Ó, tá chegando agora, vamos esperar, vamos ver como é que vai ser. Não faz muito elogios, né? E aí ele diz que já adivinha as intenções. Essa observação do entorno, né? E aí depois ele arremata com essa questão da observar do alto as questões. Mas sobre isso, meninos, adulação, sobre essa questão que ele fala das calúnias, dessas armadilhas que tantos caem sobre nós por espíritos, que eu já vi espíritos adulando grupos, adulando pessoas, como cai por encarnados. Essa discussão inicial, Clícia, acrescente alguma coisa, que você tem uma boa experiência de grupos, vários tipos de grupos, não só grupos espíritas. Como é que você já viu aí nas suas experiências, andanças em grupos, desses problemas que Kardec apresenta? Bem, eu acho que tem duas questões interessantes que eu queria chamar a atenção. Uma é em relação à influência oculta dos espíritos, né? O fato de a gente saber que estamos, no nosso cotidiano, sendo cotidianamente influenciadas por espíritos, a gente precisa ficar bem atento a isso, porque às vezes algumas querelas que acontecem, algumas animosidades que acontecem, têm uma interferência, né, significativa de maus espíritos. Claro que eles não agem, a influência nunca é unilateral, né? Existe a lei de atração, que, portanto, se um mau espírito se aproxima de mim, de alguma forma, alguma das minhas imperfeições atraiu e permitiu essa ligação. Então, eu acho que como espíritas, às vezes a gente esquece isso no nosso dia a dia. Não só no grupo, no centro espírita, mas na nossa vida como um todo. Né? Se a gente lembrar disso, talvez em alguns momentos a gente segure a língua. Evite, inclusive, alguns debates, algumas discussões que podem desgastar. Eu venho tentando trabalhar assim, esse debate, essa discussão, vai me acrescentar o quê? E aí, quando eu começo a perceber que o que vai me acrescentar não é algo legal, então eu recuo. Mas que quando eu percebo que existe algum aprendizado bom, né? Embora a gente possa tirar aprendizado de tudo, mas a gente pode tirar aprendizado da aula boa, né? Não precisa ter uma aula desastrosa para só depois a gente aprender alguma coisa. Né? Então, eu tento evitar esses debates. Agora, a minha onda toda é assim, conseguir fazer isso antes de entrar no debate. Né? Por quê? Porque o sangue sobe, porque a gente é muito orgulhosa, eu sou orgulhosa, tenho as minhas vaidades, então isso fica muito latente. Então, no momento que você começa a trabalhar essas questões, você melhora a convivência, né? Eu sinto já uma diferença, né? Falando bem de mim. Agora, eu acho que uma outra questão é que, às vezes, me parece que nós esquecemos porque somos espíritas. E aí atrelamos o espiritismo ao centro espírita do qual fazemos parte, ou ao grupo mediúnico em que a gente, enfim, que a gente faz parte.
E esquecemos que o motivo de ser espírita deve ser utilizar essa ferramenta espiritismo para me melhorar. E, por tabela, conseguir melhorar o conjunto da coletividade em que eu estou inserida também, né? Me melhorar e ajudar o próximo. Quando eu ajudo o próximo, melhora também a vida do outro. E aí, ao esquecer isso, muitas vezes entramos em competições, nos desviamos da tarefa, né? Da tarefa principal, que é aprender com o Espiritismo. E eu acho que também nós temos uma obrigação de divulgar. Pelo menos quem se considera espírita, não estou falando de proselitismo, mas eu acho que nós temos, isso aqui, por exemplo, é importante. Uma pessoa, eu acho que é a Ayran, não sei nem se pronuncia assim o nome, Ayran Pierre, né, ela falou assim, sobre estudar o Kardec e deixar de lado todas as outras coisas, em termos de espiritismo, né, ter o foco, né. Eu penso assim, que qualquer ciência, seja a ciência espírita ou qualquer outra, a gente tem que ter como base aqueles que trouxeram aquela ciência, que elaboraram aquela ciência. A partir disso, eu leio os desdobramentos daquela ciência, para eu poder ter um parâmetro, né? E aí, eu penso que a gente tem que fazer isso o tempo todo. Se a gente fizer isso, a gente evita algumas discussões, algumas calúnias que acontecem. Infelizmente, ainda há muito ego inflamado, há um culto à mediunidade de um jeito como se fosse algo sobrenatural, né, algo fantástico. E esses misticismos que ainda tem em torno do fenômeno, muitas vezes faz com que se elogie por demais alguém, ou um centro, ou uma pessoa, ou calunie por demais um determinado lugar, ou um médium, né? Então, acaba-se deturpando numa atitude, porque a compreensão já está deturpada, né? Então, a compreensão sobre o espiritismo já está equivocada. Então, vai para o embate, e vai para o embate de uma maneira muito negativa. Ter divergências, interpretar as questões de maneira distinta faz parte. Cada um de nós tem o aprendizado, o conhecimento, conforme a nossa evolução. Tem até um texto de Kardec que ele diz isso, assim, cada espírito tem a razão conforme a sua posição pessoal, conforme a sua evolução, né? E isso serve para a gente que está encarnado. Acho que é por aí. Gênesis, aí você, sobre esse tema ainda, eu queria que você falasse um pouco, você também tem uma experiência, participou em outros grupos, e como a gente tem sempre feito, a gente nunca fechou o nosso estudo apenas na prática de centro, né? Eu faço esse papel de puxar para o centro, mas também dialogo com todas essas possibilidades. Eu queria falar calúnia, adulação, são duas armadilhas que a gente tem que enfrentar, como lutar. Diga alguma coisa aí para poder a gente passar adiante, fazer mais observações e responder perguntas. A gente está tão condicionado a esse tipo de comportamento que quando a gente vê um espírito superior, como Kardec, se comportar de forma aparentemente indiferente aos outros, né? Ah, eu tenho que salvar aquele cara, ele está se perdendo. Ah, eu tenho que resolver aquela pendência, ele saiu com a impressão ruim de mim, né? Assim, nossa, o que é que ele pensou de mim, né? Também tem um pouco dessa vaidade, desse ego. Eu acho muito legal essa fala da Clícia, porque quando a pessoa ela não está atenta ao princípio espírita, a pessoa fica mais ligada ao fenômeno, ao ambiente, que já é também uma expressão do personalismo que Kardec tanto combate. Kardec ele diz assim, rapaz, não interessa o nome, quem está frequentando a casa, se tem muita gente ou não, o que interessa é o que se faz ali. Se você olhar o texto, ele diz, olha, um operário, como é que ele coloca? Eu acompanho a tradução, mas diz assim, um operário, ainda que esteja altamente, um homem é um homem, nada mais, meça o seu valor por seus atos, sentimentos e não pela posição que ocupa. Ora, nada mais coerente ele dizer, ó, quem quiser vir até mim, está de portas abertas, desde que venha de coração sincero, entendendo o que eu penso, o que eu quero. E não está obrigando ninguém a ficar, porque seria uma posição
E isso, eu falo Kardec, eu vou extrapolar para todas as lideranças de centro espírita, né? Fala assim, o Cícero, que está numa posição de liderança, ele tem que ter isso na cabeça. Olha, eu não posso ter a preocupação de reter ninguém aqui dentro do CEAL. Aí eu tenho que estar com as minhas palestras públicas com lotado, tem que estar cheio para bater aquela foto, botar na rede social, tem que ser sucesso, tem que ser bombado. Isso pessoal, um equívoco. E a gente pensar dessa forma, a gente cai no engodo. Aí a Crícia falou, olha, nós estamos o tempo todo sendo sugestionados. E o problema não é a sugestão obsessiva, ou mesmo que eventual. O problema é que a gente dá margem para que aquela sugestão venha e se instale. Então, a partir do instante que eu digo para o Cícero, dou uma ideia, eu volto ao que conversamos, acho que na semana passada, e o Cícero dá aquela resposta que você não gosta, e eu fico com raiva, conhecendo o Cícero há muitos anos, frequentando aquele centro espírita, colega de ambiente ali, compartilhando trabalhos, fizemos eventos juntos, tivemos momentos ótimos juntos, mas naquele dia o Cícero disse um negócio, simplesmente não concordou, ou disse que o que eu estava falando não era oportuno para o momento, e eu fiquei com raiva dele. Eu tenho que ver, rapaz, será que eu tô com que propósito aqui dentro? Então, resumindo, assim, em poucas palavras-chave, personalismo. E Kardec, ele fala, olha, muitos dos adversários que eu adquiri nesse tempo foram os personalistas, aqueles que eu, pela minha própria posição de autoridade, né, o meu argumento de autoridade, né, a palavra hipolitedenizar, Allan Kardec, ela tinha peso. Então, eu destruía toda a proposta personalista. Olha, não se prendam a médium, não se prendam a assinatura de espírito. O que está escrito aí? Não, mas foi o médium. Rapaz, foi o Gênison, aquele médium que dá ótimo. Não quero saber o Gênison. O que está escrito? Não, ele está dizendo aqui que vocês são maravilhosos. Pô, risca, esqueça. Pode considerar essa mensagem, porque está exaltando o ego, tá mexendo na vaidade. Então, está exaltando, pode desconfiar aí que não é legal. Então, quando ele fazia isso, que eu era o famosão daquela quinta ali, daquela paróquiazinha, eu ficava com raiva. Por quê? Porque Kardec falou algo que me desautorizou, então eu me irritei. Aí ele diz, eu encontro isso a 3x4 todos os dias. E se vocês estiverem voltados ao propósito da doutrina, não interessa se é uma reunião familiar, coisa que Kardec sempre incentivou. Estude de casa, faça o estudo em casa. Então, nós três aqui, Clícia, Cícero e eu, e a Flor, que está aqui na operação da Lua. Estamos estudando recorrentemente, nós quatro, estamos fazendo espiritismo. Então vamos fazer uma reunião mediúnica com nós quatro? Estamos fazendo espiritismo. Aí estamos aqui praticando, tendo comunicações. O que a gente faz com essas comunicações? Cícero, tem um amigo meu que tem um sistema parecido com o nosso, um cara estudioso, tudo. Deixa eu mandar as comunicações para ele. Aí o Cícero diz assim, não, cara, essas comunicações são nossas, particulares. Pronto, já caiu na armadilha. Quem é esse cara? Não conheço não. Ele frequenta aqui centro. Calma, rapaz, vamos ver o que ele tem a dizer. Então, quando a gente se fecha e a gente não entende que o que a gente tem que combater dentro da vivência espírita é o personalismo, seja ele de indivíduo, seja ele de grupo, seja ele de centro, a gente acaba caindo nessa situação de, ao se afastar, eu estar preocupado que meu centro está secando, o que é que eu estou fazendo de errado, porque não está vindo ninguém aqui para a palestra. Poxa, convidei a Cris para palestrar. Veio 8 pessoas. Que vergonha. Eu disse, não, se a Cris ficar com a sua vaidade ferida, porque foram 8 pessoas ouvir o que ela tem a falar, a Cris está com um problema. Se o Cícero, como dirigente, se envergonhou porque apenas 8 pessoas, e na segunda-feira tem aquela reunião, por que vocês não apareceram? Eu estou cobrando a presença, também tem problema. Isso não é o espiritismo que Kardec legou. E a gente tem que ter muita atenção nisso. Eu posso falar Posso falar só uma coisinha? Porque aqui é... Só uma pequenininha. É só em relação ao que o Jenison falou. É em relação ao personalismo, né? Ele chamou a atenção para a questão do orgulho, né? Que o personalismo acaba inflando. Mas se a gente pensar, ele é prejudicial para uma das propostas do Espiritismo, que é a questão da autonomia.
do indivíduo. Se eu personalizo no outro saber, sei lá, tudo, né? Assim, eu coloco no outro essas minhas referências e começo a idolatrar, que momento eu vou começar a fazer também, né? Isso. Então, a questão do personalismo também prejudica a ideia, a proposta da autonomia que o Espiritismo traz. Que eu ia falar sobre isso também, Clícia. Há uma tendência natural nossa a recorrermos àquela pessoa que a gente acha que sabe mais. Então, se eu sei que o Jameson é um grande médium, eu vou correr atrás dele para ele resolver os meus problemas. Se eu sei que aquele grupo é um centro espírita que já ajudou muitas pessoas, eu vou correr para aquele centro espírita em busca que lá me cure, me dê a minha salvação. Isso é natural, porque historicamente a gente tem feito isso, porque a maioria da cultura produzida pela humanidade, ela tem essa coisa assim mesmo da valorização de uns e dizer que outros são incapazes. Nós não temos assim, uma coisa muito colaborativa, não é muito da sociedade humana. A humanidade não produziu sociedades colaborativas. Por quê? Porque o planeta de provas e expiações encarna espíritos egoístas. Espíritos egoístas e orgulhosos. O egoísta tem que dizer que, todo egoísta tem que querer mais para ele, e para ele justificar que quer mais para ele, ele tem que dizer que é melhor do que o outro. Então, a gente tem essa tendência a correr. O Espiritismo diz assim, olha, você pode buscar inspiração, você pode ouvir seu anjo da guarda, você pode meditar. Isso não quer dizer que nós não possamos conversar com alguém, dialogar. Por isso que você tem os atendentes fraternos, os dialogadores fraternos, dê o nome que for. O grande problema é quando essa pessoa, esse médium, esse grupo, ele se arvora a resolver. Ele diz assim, não, bem, faça isso, faça aquilo. Os espíritos não dizem isso. E aí o grupo tenta, o atendente fraterno tenta, o centro tenta fazer isso. E a pessoa aceita, porque é óbvio, o meu sonho de consumo era eu chegar para o gênio e dissesse, gente, me diz o que é que eu tenho que fazer para mudar a minha vida. E o gênio dissesse, faça isso, isso e isso, e eu ia fazer. Mas não funciona. Não funciona. Então a gente tem que perceber que ele me conta a experiência dele, ele diz, olha, eu passei por esses problemas, usei a ferramenta espírita assim, assim, assado, deu certo porque eu fiz assim, assim, assado. É a mesma coisa, eu cansei de fazer palestras contando casos, e eu contava um caso de sucesso. É óbvio que eu contava um caso de sucesso, eu vou fazer uma palestra, eu tenho que contar uma experiência positiva que aconteceu no CEAL. O que era que acontecia? Eu fazia uma palestra no sábado, na segunda-feira tinha 20 pessoas com a mesma situação, querendo resolver, pensando que era uma fórmula mágica, assim, ó, vamos chegar lá, vamos assistir. E não é assim. Não é assim. Eu achei engraçado que tem alguns casos, tem um caso específico de uma pessoa que me contou uma história, que viu uma palestra e foi para o CEAL. E ela porque queria participar da reunião mediúnica, para ouvir o anjo da guarda, receber orientações. E eu disse, olha, agora não dá, porque a gente está aqui com muitos casos para ser resolvido, mas você fica aí assistindo as palestras públicas. E a pessoa ficou assistindo as palestras públicas. Ela nunca chegou aí para a reunião mediúnica, e resolveu toda a situação apenas nas reflexões que eram feitas. Então, a gente não pode cair na tentação de querer resolver, porque aí o Lourão fez uma pergunta que parece, digamos assim, engraçada, mas não é. Como saber se eu não sou a pedra? E se eu for a pedra, como é que eu não vou saber ser a pedra? Veja, aqui o Kardec era a pedra no sapato de muita gente. E nós seremos a pedra no sapato de muita gente se quisermos nos comportar eticamente. O problema é que eu não posso, isso tem que ficar muito claro, esse meu desejo de agradar. Se tem uma coisa que vai perder qualquer pessoa que queira fazer um bom trabalho nessa existência, é uma vontade de agradar a todo mundo. Quem tem essa vontade já está meio caminho andado de não fazer
Nada. Porque é impossível agradar a todo mundo. Por isso que a gente fica se perguntando assim, mas o que que eu fiz que a pessoa não gosta de mim? Você não precisa fazer nada. Ela não gosta. E ponto. Não é algo que você fez, porque não gosta. Às vezes você representa uma ameaça. Às vezes você representa uma ameaça. Então, esse negócio assim, você não faz nada. E, de repente, você descobre que você é uma ameaça. Por quê? Porque você deu uma palestra e citou Kardec. Você se torna uma ameaça. Imagina essas coisas que a gente está dizendo, que o Gênesis falou. Ter um grupo com 8 pessoas é muito bom. Reunião familiar é muito bom. Se eu sou aferrado numa ideia, numa estrutura, eu vou cortar o Gênesis. Eu não quero ser com 8 pessoas. Eu não quero reunião familiar. Eu quero a minha igreja lotada. Ou o que a Clécia falou, rompendo com a autonomia. Quer dizer, enfatizando a autonomia, dizendo assim, olha, você pode, você não precisa disso. Você em casa pode evocar seu anjo da guarda, você pode receber seu passe em casa. Busque você se resolver. Isso você cria desafetos. Você cria desafetos. Agora, quando você valoriza pessoas, você vai ter muitos tapinhas nos ombros. As pessoas vão lhe adorar, porque você está adulando e fazendo o que é equivocado. Então, como não ser pedra? Impossível, a gente sempre vai ser pedra. Agora, a questão é eu desejar ser. Aí é outra coisa, eu querer ser as pedras que vão ser jogadas. Eu serei sempre. A gente sempre será pedra no sapato de alguém, é fato. Agora, desejar ser é que é outra Cícero. coisa. Oi, Gênesis. E fazendo uma observação em cima do que você acabou de comentar, veja como Kardec, o espírito superior, se comporta diante das pessoas. Eu até mencionei, isso não é indiferença. Isso é ter um senso de proporções e dar a cada um o que é seu. Ele diz, olha, eu não vou ter tempo de cuidar de quem não quer se tem dezenas e centenas que querem. Então a minha atenção vai se voltar para quem tem boa vontade. Isso é um espírito superior. A gente fica com raiva de um espírito superior. Não à toa que Cristo foi crucificado, porque ele tinha esse temperamento de não dar atenção, se é que eu posso dizer assim, mas não perder tempo com pessoas que não estão no momento. Não chegou sua hora. Ele dizia, olha, tem muita gente que chegou a hora e a esses eu vou me associar, vou estar junto. Clícia, deixa eu só dizer uma coisa aqui. Eu queria avisar... Não estou te interrompendo, não. É só para falar com uma pessoa que postou aqui, tá? Dilma, eu gostaria muito de lhe convidar para assistir a palestra de amanhã, às 20 horas. Existem expiações terrestres, que são sofrimentos que duram a vida inteira. Eu sei que é difícil dizer isso, mas existe. Assista amanhã. Amanhã eu respondo essa pergunta que você fez. Tá bom? A gente está orando por você. Clícia? Existem expiações terrestres e causas além dessa existência, né, Cícero? Sim, que a gente precisa lembrar disso. Na verdade, eu queria pegar o gancho do que o Jameson, eu não sei dizer teu nome, não. Gênesis. Você para variar, falou da melhor forma possível. O nome são seus ouvidos galantes. Porque se você me chamar de Genilson, eu ia ficar no lugar comum. Como você está acima da média, você fala Jenison. Ótimo. O nome dele é Gênesis, é só lembrar da música. Nunca mais esqueci. Sim. Meu Deus, tá bom. Mas assim, o que eu queria dizer assim, aqueles que querem, né? O que significa aqueles que querem na lógica do espiritismo? Não é só aquele, assim, todo mundo quer ficar bem. Vai ser difícil você ouvir alguém dizendo, eu quero ficar sofrendo a vida toda. Isso não é uma atitude normal do ser humano, né? A questão é, eu quero ficar bem. O que eu faço para ficar bem? Qual a minha disposição para fazer o que eu preciso para ficar bem? É isso que significa quando se diz o que quer, né? O espiritismo, o espírita que quer, aquela pessoa que quer alguma coisa. Então, é importante a gente perceber que há uma coerência muito interessante em toda a doutrina espírita. Aí, nesse aspecto, a gente leva e se lembra, pelo menos eu me lembro, da questão da vontade e do esforço.
né? Eu tenho um desejo de ficar bem e eu tenho que ter uma vontade para que eu me esforce a fazer o que eu preciso para ficar bem, né? E é importante a gente ter isso como norte. Em relação ainda a esses textos, né, tem uma coisa que acontece muito, que aí eu acho também que é uma compreensão equivocada do espiritismo, é quando alguém se intitula espírita e diz que o que o outro tem que fazer. Tipo, você só é espírita se você fizer isso, isso, isso e isso. Se você não fizer isso, você não é espírita. Acontece que se o único critério, né, para o verdadeiro espírita que Kardec coloca é o esforço de se melhorar, né? É usar essa ferramenta, compreender o mundo espiritual para se melhorar. O esforço. Eu não tenho como medir o esforço do Cícero, por exemplo. E dizer, olha, Cícero, você não se esforça, eu não tenho como. Mas o que é que eu vejo? As ações externas do Cícero. E aí eu digo, essa ação que você tem, Cícero, não é de espírita. E aí a gente esquece que a compreensão do espiritismo tem níveis distintos em cada um de nós, né? E aí, por conta dessas diferenças, muitas vezes a gente se sente na autoridade de criticar de maneira caluniosa outras pessoas. E aquela ideia também, e aqueles que erram de algum modo, né, como a gente já viu, que há vários casos de pessoas cometendo barbaridades que não tem como ignorar, a gente esquece de uma das máximas de Jesus, que é o perdão, né, que é a nossa tentativa, pelo menos, de ser indulgente, se a gente não conseguir perdoar, tentar ser pelo menos indulgente. Aí eu acho que por conta dessa junção de coisas, a gente acaba vivenciando esses momentos com calúnias e os elogios a mais também. Realmente a gente não vai terminar o texto, eu já desisti. O Gênison jogou uma praga e pegou, a Clícia ajudou, contribuindo com a praga jogada. Mas não tem problema. Vamos lá, gente. Agora, nesse segundo parágrafo que a gente leu essa noite, o Kardec dá um exemplo perfeito. Ele coloca para todo mundo assim, olha, me criticam. Ele diz para todo mundo, olha, a gente nunca fala do que é que as pessoas, por que as pessoas nos criticam, né? Ele diz, ó, não devo omitir uma censura que me fazem, a de nada fazer. Pessoal, olha o nada, viu? A de nada fazer para trazer de novo a mim as pessoas que se afastaram. Isto é verdadeiro e a reprovação é fundamentada. Olha só, ele aceita a crítica. E aí ele diz, a reprovação não é fundamentada, tem razão, tem fundamento. Então, esse é o exemplo do autoconhecimento, onde a gente olha o que as pessoas dizem de nós e pergunta se não é verdadeiro. Isso a gente nunca faz. A gente se defende e pronto. Não é assim, não é desse jeito, não. Ele diz, ó, é assim. Jamais dei um único passo nesse sentido. E aqui estão os motivos da minha indiferença. Então, ele diz, concordo com você, mas está aqui. Então, isso é um exemplo que a gente precisa refletir. Meus amigos, a gente tem que ouvir as críticas que as pessoas nos fazem. Não tem nenhum problema as pessoas nos criticarem. Isso é humildade, como a Clícia falou desde o começo. Será que a gente se acha tão perfeito que a gente não tem nenhum erro? A gente nunca fez nada de errado. Não é possível que a gente esteja tão fascinado por nós mesmos, que o nosso orgulho seja tão grande, que a gente não consiga achar um erro que a gente cometa. Não é possível. Mas o Kardec faz. E aí ele vai dizer assim, né? Que é por simpatia à doutrina, que as pessoas tinham que vir. Os que se afastam porque não lhe convém, porque a maneira que vê não concorda. Então, para ele, é muito tranquilo. Eles não concordam com a minha maneira de ver. Por que eu tenho que ir atrás? A única maneira de fazê-las voltar é eu mudar a maneira de eu falar aqui, né? Mas é bem claro, né? Nós temos como regra básica no CEAL para a formação mediúnica a evocação do anjo da guarda. Aí vem uma pessoa e diz assim, olha, aqui você só quer saber de anjo da guarda. Eu não concordo, vou embora. Se eu for atrás dela,
A única maneira dela voltar é eu abrir mão dos anjos da guarda e dizer, não, é verdade, não é anjo da guarda, não. A gente vai começar aqui dando voz aos obsessores. A gente não vai fazer isso. Então, por respeito à livre iniciativa da pessoa de querer ir assim, a gente deixa. Não tem plano B. Porque essa é uma crítica que eu já ouvi, né? As pessoas disseram assim para mim, mas no céu só querem ouvir anjo da guarda. Eu digo, meu sonho. Eu só queria ouvir anjo da guarda. Por imperfeição nossa, a Clícia sabe que ela está dentro de um grupo mediúnico, a gente quase não escuta os anjos da guarda. Mas quando a gente começa as reuniões, a gente quer ouvi-los. Mas aí vem obsessor, vem espírito imperfeito, apócrifo. A Clícia pena com esse negócio, né, Clícia? A gente sabe, mas que a gente começa desejando, sim. Porque se eu não desejar isso, ele já vem, com esse meu desejo, ele já vem, porque o nosso desejo, a nossa vontade não é tão firme assim, né, que nos falta vontade, né? Mas a gente começa assim, não pode abrir mão dessas teses. A gente não pode ceder, porque na nossa vida prática a gente sabe, a gente vai cedendo tanto daqui a pouco. A gente não se reconhece. Aquele para quem você cedeu tudo continua distante de você, porque não faz mais sentido, porque você mudou, você é outra pessoa. Esse ceder por demais nunca gera o resultado que a gente imagina que poderia ter, né? Aí ele disse, é ótimo, cara, parece muito mais conveniente deixá-los em paz. Aí, depois ele fala que não é orgulho, ele roga a Deus por esses que se afastaram, ele roga a Deus que façam nascer neles melhores sentimentos e estudo. Então, o que a gente faz? A pessoa se afasta, roga, porque a pessoa fica chateada, porque ele não vai atrás, ele roga a Deus que nasça neles bons sentimentos. Ele dá um outro exemplo maravilhoso, quer dizer, se voltarem, serão recebidos da mesma maneira, serão sempre recebidos. E aí depois ele coloca, e o tempo? Porque ele não tinha tempo para ir atrás de todos que saíram, tendo tantos que precisam. E aí, no final, é o arremate total, que é quando ele diz assim, olha, não é a sua posição no mundo que me interessa. O que me interessa é o esforço que você faz para vencer a si mesmo. Conversar com quem se esforça para vencer a si mesmo é a coisa mais importante que existe. É de onde a gente vai tirar os melhores exemplos. E isso independe da posição social. Vai ter homens de altas patentes sociais, homens, mulheres, de altas patentes sociais, que vão nos dar grandes exemplos de superação, de transformação, porque venceram na vida usando seus esforços. Vão ter pessoas muito simples, que são desconhecidas para o mundo, que são vozes maravilhosas na história. A gente aprende a dar voz àquele que, durante muito tempo, a história foi feita dos heróis, né, dos grandes personalidades. E a gente sabe que esses são as exceções, mas existem toda uma camada de pessoas trabalhando, refletindo, que estão ali. Esse esforço deve ser muito louvado. E em espiritismo isso é muito importante. É muito importante. E lembrando que os heróis, pelo menos os da antiguidade, se você olhar os grandes heróis, eles nem sempre venciam no final, às vezes eles morriam no final, e eram heróis. Sim, porque isso. A vitória não era estar de happy end, né, de final feliz, era superar aquele obstáculo. Esse era o herói, né? A coragem de enfrentar. Isso, e porque para o espiritismo, nenhum grande feito vale para o espiritismo, para o progresso espiritual, nenhum grande feito vale comparado a uma transformação moral. Porque os grandes feitos, primeiros, eles sempre têm dois lados. Sempre tem dois lados. Alguém venceu porque o outro perdeu. É fato, né? Assim, esses grandes feitos da humanidade, né? Alguém perdeu aquela guerra, alguém saiu sofrendo, alguém saiu massacrado, mas aquela guerra, dentro de um processo, gerou progresso. Mas tem um monte de gente que sofreu, né? Então, sempre tem essas situações, né? Você tem toda, assim, do ponto de vista de história, você tem uma revolução industrial que mudou o modo
de progredir, mas até lá, quantas pessoas não morreram dentro do processo? Até chegar numa forma mais humana, quantas pessoas não morreram, quantas crianças não entravam dentro das máquinas? Então, todo o processo tem sempre isso. O importante é o dia a dia de intimidade, porque muitos dos homens brilhantes que a gente teve na humanidade, do ponto de vista moral, não progrediram. Não progrediram, mas isso não perde a contribuição que ele dá para um todo, porque a gente tem que contribuir com vários progressos. O progresso, então, por isso que a gente tem que escutar aquela pessoa que está fazendo o seu processo. Às vezes ela nunca, do ponto de vista espírita, o mais evoluído nunca deu uma palestra, nunca coordenou um grupo, ficou sentadinho ali naquele seu grupo ouvindo, mas usou aquilo tão no seu dia a dia, que um dia, tal qual a rainha, que quando desencarna, percebe que os seus vassalos, os seus servos, eram muito evoluídos. Um dia a gente que coordenou tanto grupo, que deu tanta live, mas vai chegar no mundo dos espíritos, queira Deus que não sejamos vítimas dessa armadilha, mas a gente vai chegar no mundo dos espíritos e o que é que acontece? Está lá aquele que nunca falou, nunca coordenou nada, nunca deu uma palestra, mas se resolveu, observou a si, mudou o seu comportamento, deu um salto, progrediu, e lá vai nós de novo tendo que encarnar no mundo de provas e expiações. Por quê? Porque nós passamos a existência inteira falando, dando palestra, explicando para o mundo inteiro, mas não aprendemos a viver. Então tem que ter cuidado com essa armadilha. Oi, Clícia. Não, e assim, e isso que você fala me faz lembrar a máxima do Espiritismo sobre fora da caridade não há salvação. Eu só consigo fazer o bem, ser caridoso, se eu mudar. Né? A caridade, de fato, só se aplena, só acontece feita pelo humilde. Né? Eu tenho, vamos dizer assim, ensaios de caridade, ensaios de fazer o bem, né? Mas essa ideia maior, mais ampla, que a gente ainda nem sabe como que é, ela só vem nesse processo de melhora moral e por tabela, intelectual. Então, eu posso até nunca nem ter entrado no centro espírita, né? Nunca ter lido uma linha sobre o espiritismo e ter galgado na minha existência esse caminho até Deus, né? Me melhorando, né? Ou fazendo o que eu propus a esta existência. Né? E aí, isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista, porque se a gente lembrar disso, algumas das nossas picuinhas, elas vão perdendo sentido. Né? Quando ele fala do infinito, né, que é a vida, que é o mundo espiritual, quando você para e pensa, gente, eu sou imortal. Então, todos os erros, inclusive da própria sociedade, da humanidade, eles fazem parte de um mesmo sistema, que é essa vida que reencarna, né? Várias e várias vezes. Isso não quer dizer que eu vá, por conta disso, cruzar os meus braços e deixar o que tiver de iniquidade acontecendo perto de mim, acontecendo. Eu tenho que fazer o que eu puder para aliviar a dor e o sofrimento do outro. Né? Eu tenho que fazer o que eu puder. E aí, nesse processo, é que a gente vai aprendendo a ser um pouquinho melhor. É porque o espiritismo não é para os felizes. Não é para esse que já está dando o salto, já está caminhando. É para os infelizes. Esses que já estão na boa via, ele não precisa dessa ferramenta, ele já encontrou um modo de caminhar. Por que é que o espiritismo não faz proselitismo do jeito que, tipo assim, a gente não bate de porta em porta entregando um evangelho segundo o espiritismo? Por que a gente não deve fazer isso? Porque a pessoa tem que ter livre escolha, ela tem que querer. Ela tem que querer. Se ela não quiser, amigos, olha, eu acompanho tratamento espiritual há muito tempo e eu vejo como fracassa aquela pessoa que tem tanta boa vontade de trazer aquela pessoa para ouvir uma palestra, para participar, mas a pessoa não está no momento. Ela não vai, ela não aceita. Ela não vai entender. Ela precisa querer. Então é um instrumento. Eu lembro sempre de uma história que o Cosme conta, que uma vez ele estava dando uma palestra, lógico,
uma relação entre amigos, né? Ele disse que estava dando uma palestra falando que o espiritismo foi feito para os espíritos imperfeitos. É um instrumento para os espíritos imperfeitos irem para a segunda ordem. Tem vários instrumentos. Por isso que o Kardec diz que o espiritismo aumenta o número dos chamados. A fé que ele proporciona aumenta o número dos eleitos, dos escolhidos. E aí ele disse que ele estava dando uma palestra sobre isso e ele fez essa afirmação. Ó, o espiritismo é uma obra para espírito imperfeito, da terceira ordem. Os que não têm fé, os incrédulos. Aí ele disse que um amigo dele, né, levantou o braço assim, professor, o senhor está dizendo que o espírito não é para espírito imperfeito? Ele disse assim, se o senhor tem certeza disso, ele tem. Ele, porra, então eu vou me retirar. Aí saiu do salão, era um amigo brincando, né, para fazer, então, quem é bom, não vai aceitar. Quem já se considera bom, pronto, não tem. E isso também lá no banquete, você vai ver isso. Quando no discurso de Sócrates ele diz, né, que a filosofia nem é para os ignorantes, nem é para os bons, não é para os deuses. Porque Deus não filosofa, porque ele já é. Os espíritos puros não precisam da filosofia, ele já é. O ignorante acha que não precisa. Pronto, é só para quem tem plena consciência da sua ignorância. Só o ignorante, consciente da sua ignorância, é capaz de filosofar. O outro, os dois extremos, não são. Os extremos é sempre problema, não é, Gênesis? Gênesis, como faça mais algum comentário sobre essas questões? Quando a gente não vai conseguir chegar lá no trecho, mas está no finalzinho, e quem quiser concluir de casa... Pois cite, porque eu vou citar... final, agora já chegou no fim mesmo. Já está na licença poética, então eu já posso quebrar a sequência, né, Cícero? Spoiler está aceito. Sem problema. Ele fala o seguinte, dos adversários que ele tem, são 2 parágrafos a seguir. Ele diz o seguinte, ó, que é o mais interessante de tudo. Coloque tudo isso que o Cícero falou numa personalidade que tem, o seguinte comportamento. Jamais foram bem-sucedidos em perturbar meu repouso. Tudo isso que as pessoas fizeram contra ele. Jamais suas maquinações e suas diatribes me abalaram, e devo acrescentar que esta profunda indiferença da minha parte, o silêncio que opõe aos seus ataques, é o que mais os exaspera. Por mais que façam, nunca conseguirão fazer-me sair da moderação, você está falando de extremos, né? Que é a regra da minha conduta. Jamais poderão dizer que respondi injúria com injúria. E quem me conhece na intimidade sabe que eu jamais me ocupei delas, ou seja, às vezes, além do fato de ele não demonstrar, ele não fazia. Porque, às vezes, é bonito, né? Eu banco aqui uma de muito superior, mas por trás eu fico, ó, triturando. Ele realmente não se ocupava. E isso como é interessante a gente ver e aprender o comportamento de um espírito superior. Porque se eu não melindro e não me melindro, eu estou no caminho. O que Kardec fala? Olha, eu não vou ficar esquentando a cabeça com esse tipo de gente. Eu já sei quem sou. O que a Clícia falou no começo. Os elogios falsos e as acusações mentirosas não me abalam. Nem eu me empolgo, né? Nem eu me incenso aqui de dizer que eu sou o cara sem merecer o elogio. E nem eu vou ficar aqui me enfesando e me irritando pelas acusações que são falsas. Kardec tinha essa condição. E a gente tem que aprender, e talvez eu acho que esse trecho da Viagem de Espírito nos traz isso de muito vivo, não é a relação de Kardec com os outros. O guia aí não é o manual de como lidar com quem bate em mim. O guia é de como eu me comporto diante dessas situações todas. E como eu tenho que agir e como eu tenho que reagir, seja uma reação de indiferença, seja uma reação de resposta educada, e seja uma reação de educação, às vezes até em você convidar a pessoa a se retirar, como vimos há alguns estudos atrás, em que aqueles médiuns que atrapalham, ele manda sair. Pessoal, é o seguinte, você não tem condição de ficar. Agora, quem somos nós que temos a coragem e a força moral para agir dessa forma, sem nós ficarmos inseguros da nossa decisão? Às vezes é difícil, assim, a Clícia, ela coordena, o Cícero também acaba sendo... Porque quando a gente está na posição de coordenar, a gente acaba sendo a vidraça, né? Então, assim, a nossa palavra,
e muitas vezes quem coordena é o porta-voz da notícia ruim, que não é nem a decisão sua individual, às vezes é um consenso, às vezes é uma necessidade, mas você que tem que se expor e falar. E a pessoa não vai ter a maturidade de ouvir. Kardec diz: olha, eu digo isso e fico tranquilo. Não xinguei, não agredi, não rebati nem que a acusação eu devolvi com outra acusação, mas eu simplesmente disse a verdade. Apaguei personalismo, desmanchei fraude, desestruturei mentiras. Então, assim, eu estou fazendo o meu trabalho. Quem quiser me acompanhar, ótimo. Quem não quiser, vá em paz, siga a sua vida, seja feliz. Eu não estou aqui para fazer legiões de seguidores, eu estou aqui para investigar a verdade, né? Olha, Gênison, isso que você falou agora, eu digo assim, é aquele momento em que você, do ponto de vista historiador, fica com raiva do Kardec. Porque isso que ele diz aqui, ó, as pessoas que me conhecem na intimidade sabem que eu jamais me ocupo com eles. Que na sociedade jamais foi dita uma única palavra. Foi feita uma única alusão relativamente a qualquer um deles. E aí eu, Cícero, como historiador, que estuda a história do Espiritismo, sofro com isso. Porque como ele nunca falou deles, como é que eu vou achar as fontes, pelo amor de Deus? Como é que eu vou achar quem eram essas pessoas, os inimigos, o que é que elas faziam? Porque ele realmente seguiu isso até o último dia. Não tem um nome. Eu descobri, porque o pessoal dizia que eu era, lá quando estava no IPA, dizia que eu era o Nelson Rubens do mundo espiritual, né? Fofoqueiro! Eu descobri uma coisa e ok, achei um médium novo que saiu fora. Então, eu ficava indo atrás dos outros jornais da época, as outras revistas que faziam concorrências e que batiam de frente com Kardec. Mas na revista Espírita, que eu tinha lido, né, todo, naquele primeiro momento, eu li os 12 volumes, e eu não achava nada. Eu sabia que tinha, a gente tem pressa para os inimigos do Espiritismo, mas quem é, pelo amor de Deus, eu preciso saber. Então, ele deu um trabalho para mim, para fazer pesquisa, porque foi um negócio difícil, porque ele realmente manteve essa linha de conduta até o final, né? Mas, Clícia, olha isso daqui que o Gênison trouxe, deu spoiler, porque realmente, quando ele diz assim, cadê, meu Deus do céu? Quando ele diz que nunca perdeu o seu sono por causa disso, nunca saiu da linha, por mais que façam, jamais conseguirão fazer-me sair da moderação e da regra que eu tenho por conduta. Porque, nossa, quando alguém nos perturba, o problema não é ela ter nos perturbado, é a gente ceder, Nossa, que esse final foi maravilhoso, hein, gente? Ainda bem que você trouxe esse spoiler para deixar registrado aqui, né, o final. Clícia, considerações finais, estamos chegando ao final do estudo, você pode comentar mais alguma coisa? Gostou do estudo? Foi relevante? Pode falar, a palavra está facultada. Eu acho que esse discurso de Kardec, e pelo menos esse trecho de hoje, ele mostra muito do homem Kardec, né? Do espírito que ele era, né? E isso, embora esteja no relato dele, né? Na primeira pessoa, muito da postura dele vai ser comprovada por outros espíritas da época, né? E por biógrafos de Kardec hoje em dia. E o Cícero falou que fica atrás desse povo que falava mal de Kardec, que ele não citava, mas se a gente observar, Kardec não dá espaço para o mal, nem nas comunicações dos espíritos. Né? Quando o espírito exagera na dose, ele só faz avisar, olha, rolou aqui uma coisa meio pesada, né? E ele não detalha as coisas que eram ditas e que poderiam enaltecer o mal. Agora, eu queria chamar a atenção porque, assim, a gente falou várias vezes de Kardec e a gente entende que Kardec já tem um nível evolutivo bem maior do que o nosso, né? É só a gente ver quem guiava Kardec, né? Só aí a gente já tem uma referência. E aí eu fico pensando em nós, né? Espíritos imperfeitos diante dos elogios que recebemos e das críticas caluniosas que recebemos. Como a doutrina espírita pode nos ajudar? Né? Penso eu, assim, quando, pelo menos comigo, eu venho fazendo um esforço, assim,
há sempre um mundo do espírito em que em algum momento as coisas se revelam, né? Há encarnações anteriores que justificam, de algum modo, o que eu estou vivendo hoje, essa antipatia que alguém, de repente, tem por mim, que, a princípio, a priori, eu não consigo identificar, né? E aí eu fico pensando, porque às vezes você quer resolver a calúnia, né? Alguém falou mal de você, você vai se incha para dizer que você não fez aquilo, ou que não falou aquilo, porque aquilo ali fere, a injúria fere, né, a gente. E aí, como manter, né, essa tranquilidade? Né? Para mim, o Espiritismo ajuda quando eu penso que existe um mundo dos espíritos, quando eu penso que existe a reencarnação, como momentos em que vai ser possível se rever, né? E as coisas, a verdade um dia ela vem, ou ela vem quando eu estiver encarnada, quando estivermos encarnados, ou vem quando a gente estiver na erraticidade, né, como espíritos desencarnados. E isso é interessante, porque ajuda, já que o nosso orgulho ainda está muito grande, a nossa vaidade também está muito grande, usar esse argumento, lembrar disso, de que há essa possibilidade em algum momento, é importante. E mais ainda, saber que Deus sabe o que a gente carrega no coração. Isso, para mim, é, tipo assim, abalou, tá entendendo? Tipo, abalou, Bangu. Não tem o que fazer. Deus sabendo, então, o que eu estou carregando, se você me julga de outra forma, eu tenho que segurar a onda, porque com ele é que eu vou prestar as contas, né? Com ele, através da minha consciência. Exatamente. E obrigada por estar aqui. A gente que agradece. Aí a Maria do Carmo nos representa quando diz que a sua presença acrescentou ao debate, coisa boa. Obrigado, o convite foi em cima da hora, mas seja bem-vinda agora como participante que vai nos ajudar nesses debates das quartas-feiras, né? Retomamos o estudo da Revista Espírita a partir de quarta-feira, né? Gênison, e aí, essa foi uma boa viagem? Você viajou por bons diálogos, bons argumentos, faça as suas considerações finais e faça uma pequena avaliação, né, desses nossos 2 meses estudando a viagem espírita. Bom, de forma pontual e objetiva, foi uma ótima viagem, assim, a chance de você se dedicar a estudar Kardec dessa forma, que é uma coisa que a gente tem que começar a aprender a fazer. Inclusive, eu convido a quem acompanhou, esteve junto conosco aí nessa trajetória, de agora ler o texto todinho, de forma corrida, aprendendo aqui as colocações que fizemos, especialmente, como eu disse, quem acompanhou desde o começo, vai à internet, que consegue achar o texto, leia tudo, tenta capturar esses detalhes que a gente trouxe, essas reflexões, as ligações que fizemos, tenta olhar agora para esse texto com essa visão que a gente apresentou, assim, não que a Clícia, o Daniel, o Marquinhos, eu e o Cícero saibamos, mas cada um tem a sua experiência pessoal, a sua visão de mundo, que junto com o Kardec a gente incrementa e acaba trocando, né? E apresentando o que há por trás do texto, né? E tentando desvendar isso na personalidade dele, que escreveu, e essas dicas que ele traz para a nossa própria vida. Eu posso dizer que esse texto, ele pode ser um pequeno, assim, é um pouco presunçoso que eu vou falar, mas é um pequeno manual de como se comportar na vida. Ele mostra uma série de obstáculos e dificuldades que talvez muitos de nós vivemos, seja na vida pessoal, familiar, seja na vida profissional, seja na vizinhança, seja no condomínio. Nós estamos aqui nessa relação com pessoas difíceis. Eu estava lembrando aqui que Jesus Cristo, ele não foi um exemplo, e Kardec deixou isso claro, porque ele não tinha culpa de nada, ele era inocente de tudo, ele era um espírito puro, e foi crucificado na cruz, foi condenado, foi assassinado. Ou seja, qual é o recado do mundo? A referência não é o daqui para fora, é o para dentro. Porque Cristo, quando ele cumpriu a sua missão, ele inclusive sofreu, angustiou-se com isso, e olha, é legítimo. A gente se angustiar não é anormal, não é inumano.
Cristo, na véspera da sua paixão, ele suou sangue, né? O que conta a tradição. Ele diz, olha, eu estava ali angustiado, até disse, meu pai, me afasta desse cálice, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade. Então, já que é para eu passar pelo que eu vou passar, me dá força, porque eu vou ter que passar por isso, porque está escrito. E para nós também está escrito. A gente está vivendo, convivendo com pessoas igual a mim, orgulhosas, vaidosas, preguiçosas, invejosas, rancorosas, melindrosas. Tudo isso que nós vemos nos outros e tanto nos incomoda, pode ter certeza, está dentro da gente. E a vitória, vamos dizer assim, quando a gente chegar ao nosso termo, e a gente sair do corpo e olhar para trás e dizer assim, poxa, eu passei por isso tudo e estou em paz com a minha consciência. Porque eu fiz o que eu podia, porque eu deixei minha contribuição e cumpri minha missão, fiz o que estava no meu papel. Se a gente for olhar nos relatos, Céu e Inferno, a própria Revista Espírita está cheio dessa vivência. Então, como consideração final para a viagem espírita, isso é uma viagem de todos nós. Leia o texto todo. Pega um final de semana, mais um momentinho, acho que em uma horinha que você tirar, você consegue ler, pensar, lembrar, foi isso que você quis dizer, foi assim que o Marquinhos falou, Cícero desse toque, o Daniel, e tentar aplicar isso na nossa vida sendo um pouco mais, ter um pouco, eu não vou nem dizer muito, um pouquinho mais de boa vontade com os outros, especialmente com aqueles que estão do nosso lado, os colegas de centro espírita, familiares, os amigos que estão no mesmo barco, no mesmo canto, a gente tem que remar junto. Então, um pouquinho mais de boa vontade, um pouquinho menos de milindre. Quando eu disser não para mim, não é porque é para mim, porque sou eu, porque essa minha ideia não é boa. E por aí vai. Boa noite, obrigado. Mais uma vez, Cícero, pela confiança, eu queria testemunhar aqui que o Cícero, ele é louco. Ele abre o microfone para a gente e não diz nada. Assim, tudo que eu falei de absurdo, tudo que eu falar de errado ou de torto é por minha e única conta. O Cícero não faz prevenção de nada. Ele confia na gente, claro, a gente sabe, a gente se conhece, mas é assim, pessoal, assim, agradecer sempre, porque o céu é um ambiente muito arejado para a gente estudar Kardec. Ele confia na flor que tira a gente se for preciso. Eu fiquei aqui, derruba, flor, derruba. Agora mesmo, derruba. Eu fiquei aqui, derruba. Mas é isso, né, gente? Muito obrigado. Eu tinha usado aí, o Lourão estava dizendo, né? Só um pouquinho, Flor, depois eu vou já fazer isso aí. Que a gente estava, que as considerações nunca acabam. A gente estava finalizando por causa do tempo, assim, um final temporal, de tema. Quais são as suas considerações por último essa noite? Porque a gente realmente vai ter que meditar muito sobre isso. Nunca no sentido realmente de finalizar, não dá, não. E eu vou, deixar agora para encerrar, eu vou deixar o Kardec encerrar o estudo. A Clícia tá lendo aqui, né, os comentários do Lourão para ela, mas aí quando é uma coisa mais pessoal, deixa para eles se entenderem depois. Só quero dizer que a Clícia sempre traz boas perturbações. Não trazendo os gatos, o resto, ela sempre traz boas perturbações. E o Lourão, vamos, para encerrar, meninos, vamos deixar o Kardec falar? Vamos ver aqui, eu vou ler aqui o que o Kardec diz. Peço-vos perdão, senhores, por vos haver, por tão longo tempo, entretidos com assuntos relativos a mim. Mas acredito útil estabelecer nitidamente a posição, a fim de que vos seja possível saber em que vos ater conforme as circunstâncias. E para que estáis bem convencido de que minha linha de conduta está traçada, e que dela nada me fará desviar. Aí ele termina, não sei se a Flor salvou, dizendo: de resto, creio que destas observações mesmas, fazendo abstração da pessoa, poderão resultar alguns ensinamentos úteis. Está aí. Vamos fazer a abstração, que é o Kardec falando, e vamos buscar colocar em prática nas nossas existências. Boa noite, Clícia. Boa noite, Gênison. Até na próxima semana, tá bom? Conto com vocês. Um abraço. Vou só dar os avisos e depois... só dar os avisos aqui para vocês, gente. Mas antes,
fazer só uma prece de encerramento, depois eu dou os avisos, ok? Deus de amor e bondade, Senhor da vida, obrigado, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui juntos em Teu nome. Obrigado aos bons espíritos que conduziram estes estudos, inspirando-nos para nos debruçarmos sobre o texto de Allan Kardec, buscando, nos seus exemplos, modificar o nosso proceder. Que a moderação seja a nossa característica. Que não nos desviemos da rota que traçamos para o nosso progresso. Obrigado, Allan Kardec, pelos ensinamentos desta noite. A Jesus, nosso modelo e guia, nós rogamos que nos envolva a todos em seus fluidos de paz, de tranquilidade. Em Teu nome, Jesus, em nome de Deus, damos por encerrado o estudo desta noite. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigado pela companhia, obrigado por esta viagem. Foi uma grande viagem espírita. Oi, Socorro, Marcos, obrigado a Clara pelas palavras carinhosas. Obrigado a todos vocês, tá? Pela paciência, por estarem aqui conosco. Eu queria convidá-los para amanhã. Obrigado você, Roger, que está sempre estudando conosco. Amanhã nós vamos estar estudando um caso sobre expiações. Clara Rivière. É um caso de uma pessoa que sofreu muito durante a vida. Qual o objetivo? Por que tanto sofrimento? O que a gente aprende com o sofrimento? Existe o bem e o mal sofrer? Então, amanhã, às 20 horas, aplicaremos magnetismo nos doentes e estudaremos esse caso. Eu queria muito contar com a participação de vocês, porque é um ensinamento muito rico. Queria dizer a vocês que nós continuamos fazendo as nossas preces no Instagram, a prece dos anjos da guarda, todos os dias. Convidamos aqueles que querem orar por um familiar, querem orar por si. Sábado, tratamento espiritual sobre a fé. O único remédio que existe, a fé, e é dedicado às pessoas que passam pelos problemas, as doenças da alma. Sábado, conto com a participação de vocês. Lembro que a partir de outubro nós já vamos começar a nossa campanha para ajudar os nossos amigos idosos. Aqueles que quiserem nos ajudar, entre em contato. Você pode fazer alguma coisa, você pode contribuir, entre em contato. Nós estamos precisando para ajudar os nossos idosos. E dizer a vocês que em novembro o CEAL está de volta com as portas abertas. A gente vai retomar as nossas atividades, se o bom Deus o permitir, com todas as normas, todos os protocolos, tentando manter a responsabilidade que sempre nos caracterizou, que é cuidar da saúde de todos e da saúde espiritual. Mas a gente vai avisar dos detalhes. Mas dia 2 de novembro, na reunião do Dia dos Mortos, se Deus assim o permitir, nós já estaremos com as nossas portas abertas. Ainda que a gente não vá receber todo mundo, 2 de novembro, anotem na agenda, a reunião do Dia dos Mortos. É uma reunião especial que a gente vai orar em conjunto por todos aqueles que são os nossos entes queridos, que não estão conosco no plano físico, mas estarão, como estão. Mas o dia 2 de novembro é sempre especial. Conto com vocês, dia 2 de novembro. Coloca na agenda. Podes abraços. Podes abraços. Neuminha, como é que não vai lhe abraçar? Hein? Como é que pode? Um abraço, Neu, um abraço para a Laura, um abraço para o Joá, um abraço para todo mundo. Será que dia 2 de novembro eu vou conhecer o Lourão? Será, hein? Que Deus nos abençoe, Flor, os nossos comerciais.